Vamos lá, pessoal, mais uma questão aqui de física do Enem 2025. Diz o seguinte, uma questão bem interessante. O aquecimento em fogões por indução utiliza bobinas para produzir um campo magnético variável. Essa bobina se localiza abaixo do vidro cerâmico sobre o qual a panela se apoia. O mecanismo aquece apenas a panela, que se encontra na zona de cozimento, que é uma das principais vantagens em relação ao uso de fogão a gás ou de resistência elétrica. Então, quem já usou ou viu algum fogão por indução antes, eu tenho um aqui em casa, ele é muito prático por conta disso. É a hora que você tira a panela, mesmo sem desligar ele, ele vai desligar por conta própria, porque ele só aquece a panela. Ele não aquece mais nada que está ali em cima, nem o vidro, nem qualquer outra coisa que estiver sobre o fogão. Então, como que ele funciona, né? A gente tem a panela aqui em cima, o conteúdo dela vai ser aquecido, que está dentro dela, né? Esse calor vai vir da onde? Ele vai ser gerado na própria panela e não em algum outro lugar. Esse calor vai ser gerado na panela e da panela vai ser transferido para o conteúdo que está dentro dela, né? Tem um vidro cerâmico que separa a panela da bobina. E na bobina temos um campo magnético criado por indução eletromagnética. E ele vai perguntar, o uso do campo magnético variável tem a finalidade de... Então, para entender como que isso funciona, vamos entender como que um ímã gera corrente elétrica ou vice-versa. Então, aqui temos um simuladorzinho, ó, que mostra justamente isso, tá? A gente tem um ímã e ele gera campo saindo do norte indo para o sul, né? Observa que esse ímã parado, ele não gera corrente elétrica nenhuma na bobina que está aqui do lado, né? na espiral de fios que está aqui do lado. A partir do momento que eu movimento ele, observa que corrente elétrica é gerada ali. Só que se eu paro o ímã dentro, também não acontece nada. Eu tenho que estar mexendo esse ímã. E o que acontece quando eu mexo esse ímã? Eu vario o campo magnético. Tá vendo que as flechinhas das bússolas ali, ó, elas estão variando. Então eu estou variando o campo magnético e gerando corrente elétrica. Aqui eu não tenho um ímã no fogão de indução, eu tenho um eletroímã. Então, do mesmo jeito que eu variar campo magnético gera corrente elétrica, se eu tiver corrente elétrica, eu tenho um campo magnético, tá? Então, ó, se eu tenho corrente elétrica aqui, eu tenho um campo magnético. Só que observe o seguinte, esse campo magnético está parado, tá? Então, se eu inverter essa corrente aqui, se eu colocar ela como negativa, observa que eu mudo o sentido do campo que está sendo gerado. Se eu ficar nesse processo várias vezes, 10 volts, isso é porque o simulador coloca 10 volts, mas tanto faz a voltagem, tá? Depois menos 10, depois 10, menos 10. Observa que o campo fica variando, ele fica indo e voltando, indo e voltando. É justamente o que eu preciso para gerar corrente elétrica em outra bobina, que é o que vai acontecer nesse caso aqui, ó. Observa que eu tenho aqui uma bobina que está com corrente elétrica gerando o campo magnético. As duas estão paradas, então eu não tenho corrente elétrica na segunda bobina. Só que a partir do momento que eu fico variando a corrente na primeira bobina aqui, eu tenho corrente elétrica na segunda bobina, que é justamente o que acontece no fogão por indução, tá? Um deles fica variando a corrente elétrica e passando energia elétrica para o outro. Só que esse outro, no caso do fogão de indução, é uma panela, tá? Uma panela específica de fundo triplo, de aço inox, enfim, que consiga fazer com que essa corrente elétrica ela não flua tão fácil assim. Ele seja como uma resistência de um chuveiro, tá? Essa corrente elétrica vai passar ali, ela vai, por efeito Joule, ter uma leve resistência e gerar calor por efeito Joule. Então, por que esse campo elétrico fica variando? Justamente por isso, tá? Ele fica variando esse sentido da corrente elétrica para conseguir transportar, induzir os elétrons da panela a se moverem e, por efeito Joule, aquecerem e esquentarem a panela, tá bom? Então, a alternativa correta aqui nesse caderno, né, é a alternativa D, que é induzir corrente elétrica na parte inferior da panela, aquecendo-a por efeito Joule. O efeito Joule nada mais é do que quando vários elétrons
eles caminham em um trecho mais difícil, ou seja, em um condutor que tem uma leve resistência, né, eles meio que se atritam uns com os outros, e aí quando você atrita alguma coisa, você gera calor, né? Esse calor ali é o famoso efeito Joule, né? Então você vai induzir corrente elétrica pela variação do campo elétrico na bobina, na parte inferior da panela, e essa panela vai aquecer justamente pelo efeito Joule dos elétrons estarem se movendo na parte de baixo dela, né? Tome essa alternativa correta.